Porque a Eva Perón, ela nasceu numa família humilde, ela sempre quis ser atriz, ela é de Argentina. Ela começou a tentar a vida de atriz, fez alguns papéis em telenovelas, tudo. Telenovelas não, aquele radionovela. Participações em teatros e tal. E aí fez um filme em 1937 chamado Segundos Afuera. Nesse meio tempo, em 1944, ela conheceu o ministro do estado da Argentina, o Juan Domingo Perón, e eles se casaram. E ela virou... e depois de alguns anos, depois de 2 anos, em 1946, ela virou a primeira dama. E aí, os dois, eles eram super apoiadores do movimento trabalhista. Ela começou a se engajar muito na política, então ela se colocava muito à frente no mandato dele, ela tava aparecendo lá pro povo e tal. Ela começou a fazer atos políticos para as mulheres e para as pessoas menos favorecidas. Então ela criava casas para mães solteiras, enfim. E aí, com 32 anos, ela foi diagnosticada com câncer de útero. Já estava super avançado. Ela passou 1 ano tentando recuperar. Tentando se curar. Tentando se curar, mas não conseguiu. E dia 26 de julho de 1952, ela faleceu com 33 anos. Nossa, muito nova. O marido dela, o Perón, ele, indignado, né? O que ele fez? Ele mandou embalsamar o corpo dela. Ele chamou o melhor embalsamador da época, Dr. Ara, pra embalsamar. Primeiro ele fez uma embalsamação ali, porque o velório ia ser de 15 dias. Então, pro corpo aguentar. Né? Pra aguentar, pra não feder. 15 dias. Exato. Decompor. E assim, foi uma comoção total. A galera, meu Deus do céu, não acredito. E aí, o que aconteceu? Esse corpo, depois do velório, ele voltou pro Dr. Ara, a pedido do presidente Juan Perón, pra fazer uma das melhores técnicas da época, que era a parafinilização do corpo. Era pra embalsamar, deixar o corpo assim, perfeito, como se fosse assim. uma boneca. Perfeito. Esse cara passou 1 ano fazendo esse trabalho todo. Ele injetou parafina em todos os órgãos dela também pra manter. Tudo em perfeito estado, E o que ele fez? Ele começou a ficar tão fissurado, tão apaixonado pelo trabalho, pela Perón ali, que é o cadáver dela, né? Que ele decidiu colocar articulações. Então, basicamente, ele fez uma boneca dela. Então, ela se mexia, manteve os cabelos, manteve tudo. Por quê? O próprio Perón, ele queria fazer o monumento com ela para os trabalhadores, com ela em cima ali, num caixão de vidro tipo Branca de Neve. Só que esse lugar ficava numa sala fechada, que só o Perón e esse doutor tinham acesso. E o doutor começou a ficar apaixonado por ela. O doutor? O doutor abria, ficava fazendo carinho, ficava olhando, ficava admirando. Creepy. Super creepy. Super creepy. E ele gostava tanto, admirava tanto, que o que ele fez? Ele fez réplicas do corpo dela. Ele fez moldes do corpo e fez réplicas de cera, de parafina. Porque também, na época, também tinha um movimento político ali, tipo, pra também proteger o corpo. Se alguém fosse lá roubar, pegava o corpo errado. Só que... Eu ouvi uma história que parece que sequestraram o corpo dela. Então, sequestraram. Teve em outro país. Em 1955, teve o golpe militar que derrubou o governo do Perón. Perón estava exilado na Espanha. E aí os militares descobriram o corpo dela. Primeiro eles acharam que era de plástico. Então eles cortaram. Primeiro que já é bizarro pelo fato de ela não ter sido sepultada ainda. Mais de 1 ano a mulher sem ser enterrada. E aí os militares acharam, viram aquilo e falaram, não, isso daí é uma boneca. Cortaram uma falange do dedo e cortaram um pedaço da orelha pra ver ali, tipo fazer os testes. Não tinha DNA na época, né, mas... Tipo um teste pra ver se era real. Pra ver se era real ou alguma coisa assim, e viram que era real, que era dela mesmo. E aí eles pegaram o corpo e colocaram dentro de uma van. Só a área de espionagem militar sabia disso. Eles tinham que esconder o corpo por quê? A galera que era contra, que era a favor do Perón, eles ficavam com medo. Se pegasse o corpo, podia reivindicar alguma coisa ali no estado e derrubar o golpe militar. Então esse corpo ficou dentro de uma van durante algumas noites e sempre ficava dormindo em lugares diferentes. Então começou uma peregrinação. Meu pai. E eles começaram a ficar assustados porque passava a noite e no dia seguinte sempre tinham velas e flores. E ninguém sabia que o corpo dela tava lá.
E sempre tinha velas e flores ali em volta. Talvez um infiltrado. Ou infiltrado, ou alguém que realmente descobriu, ou alguma coisa meio paranormal, alguma brisa ali, tá ligado? E aí eles pegaram o corpo e levaram pra um tenente-coronel. Falou assim, fica com você vai ser o guarda do corpo e tal. Ok. E o cara, ele levou pra casa dele e ficou ali, só que ele começou a mostrar. Ele começou a trazer os amigos e falou, olha, esse é o corpo da Evita Peron. Meu, você tá zoando aquele... Mostrava assim, como se fosse um museu. E aí ele começou a se apaixonar por ela. Você tá zoando. E ele começou a ter relações, abusar do corpo. Ele abusava, ele violava o corpo. E ele ficou completamente encantado. E ele começou a ficar louco, falando, não, essa é minha mulher, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E o corpo dela ficou passando de tenente pra tenente, porque isso era um segredo, isso foi abafado, ninguém podia saber. E a galera se apaixonando, a galera entrando numa pira e abusando do corpo. Não, gente, não. Mentiu, né? Até que o coronel falou assim, chega, vamos deixar isso num cinema lá. Eles colocaram dentro de uma caixa, atrás da tela do cinema. Ou seja, as pessoas que iam lá assistir o cinema, tinha um corpo, o corpo dela tava atrás da tela. Naquela época tinha o cinema e a família que era dona do cinema morava em cima. E a filha do casal descobriu e começou a brincar com o cadáver, com o corpo. E o pai sabia, e aí eu acho que, não sei se a menina sabia, mas ela chamava de minha boneca grande. Mi muñeca grande. E ficava brincando. Voltou pro militar. Que bizarro. Bizarro. Voltou pro militar. Aí o militar falou assim, não, já chega, vamos, pra acabar com isso, né? Vamos mandar pra Roma. E com ajudas de bispos lá do Vaticano e tal, de padres do Vaticano, eles levaram o corpo dela pra Roma, mas com uma identidade completamente diferente. Falando que era uma italiana que faleceu e que desejava ser enterrada em Roma. Ela ficou por 12 anos e depois de 12 anos, o Peron, o marido dela, né, queria desenterrar, acharam o corpo, desenterraram, levaram pra casa dele. Aí que ele descobriu o que fizeram com o corpo dela, porque assim, não tinha um dedo, não tinha coisa, tinha buracos pelo corpo, descobriu que ela foi violada. Isso 12 anos depois dela ter sido enterrada em Roma. Que estado que tava esse corpo? Bom, ela tava embalsamada, E ela tava né? embalsamada. É claro, tava um pouco por conta da umidade e tal, mas ela tava intacta. Tanto é que quando os caras tiraram, os coveiros acharam que era um milagre aquilo, né? E aí ficou mais um tempo na casa dele. E ele limpou ali e tal. E nessa época o Peron, ele já tinha casado com uma outra mulher, a Isabelita Peron. E a Isabelita Peron, assim, essa Evita Peron, ela era o must do must. Todo mundo queria ser ela era mais sexy, mais bonita, tarará, tarará. Todo mundo era apaixonado por ela. E a mulher do Peron, a nova, começou a fazer rituais de magia negra pra conseguir o que a Evita Peron tinha. Então ela ficava, tipo, abraçada, pelada com o cadáver e tal, pra conseguir a beleza dela, conseguir a fama dela e tal. Isso dá certo? Não sei. Eles voltaram pra Argentina, deixaram o corpo da menina lá na casa deles na Espanha. E aí depois, só depois de um tempo que o Peron faleceu, a mulher dele era vice-presidente, ela tomou a presidência, a Isabelita Peron. E aí, na presidência da Isabelita Peron, ela falou assim, vamos trazer de volta o corpo da Evita. E aí ela foi sepultada na Recoleta. Aí foi sepultada em Buenos Aires junto com o mausoléu da família. Mas isso, sabe só quando? Em 1974, amigo. Quando os militares pegaram o corpo dela, eles pegaram todas as réplicas e espalharam pelo mundo.